Relembrar rapidamente a epidemiologia da osteoartrose, todos nós conhecemos. Em nosso meio, a artrose se localiza, está no segundo lugar entre as doenças crônicas no Brasil. Ela é menos comum entre os homens até 45 anos, mais comum entre as mulheres após os 45. 30% da população mundial está entre 45 e 65 anos, tem osteoartrose. 65% da população mundial acima de 65 anos e acima dos 80 anos, 80% da população mundial. Quem é o portador de artrose do joelho fisicamente ativo? É isso que nos interessa. É aquele paciente entre 40 e 55 anos, praticante de um esporte recreativo, portador de artrose geralmente secundária, decorrente de sequela de meniscectomia, lesão ligamentar, fratura articular ou desvio de eixo no joelho. Esse paciente é aquele que a gente vê com uma grande frequência no nosso consultório no dia a dia. Qual é a clínica desse paciente da artrose secundária? É dor típica, dor mecânica, tipo de artrose, ele tem crepitação aos movimentos, ele tem uma rigidez matinal menor que 30 minutos, então não é aquela rigidez que a artrose primária, aquela rigidez que movimentou, andou um pouquinho e ele melhora. É aquele paciente que está entre 40 e 50, maior de 40 e menor de 50, entre 40 e 55 anos. Geralmente, ao raio-x, ele apresenta alterações tipo 2 de Kellgren. Ele tem, geralmente, um passado de trauma ou de cirurgia no joelho e, muitas vezes, ele tem um desvio de eixo associado. O diagnóstico por imagem, não vamos perder tempo nisso, todos nós sabemos, raio-x simples com ou sem carga, ou usar ou a classificação de Kellgren ou Albach, geralmente ele está entre grau 2 e grau 3. Em algumas situações a gente faz a posição de Rosenberg para ver se existe um pensamento maior ou não. Raramente a gente faz ressonância. A ressonância no paciente na artrose nos ajuda muito pouco, pelo contrário, ela nos assusta até mais. E eu acho importante, sempre que a gente se propõe a tratar um paciente com artrose de joelho nessa idade, a gente ter um raio-x panorâmico para estudar o alinhamento, porque muitas vezes o tratamento conservador não vai funcionar se ele tiver um desalinhamento importante. Existe um protocolo hoje preconizado pela Academia Americana de Cirurgia Ortopédica sobre como tratar, são 3 procedimentos que a gente deve procurar seguir. Primeiro, a modificação de estilo de vida. Segundo, um tratamento medicamentoso. E terceiro, o tratamento complementar. Com relação à primeira recomendação, seria a modificação do estilo de vida. Redução ponderal, geralmente o paciente chega nessa idade, ele está mais pesadinho, aquele sujeito que já não tem uma atividade física tão grande. Geralmente o ex-atleta tem uma tendência a se alimentar muito bem, atualmente ele está queimando pouco, então ele já é mais pesado, ele tem que ser reorientado do ponto de vista alimentar. A reeducação esportiva é muito importante, ele deve ser orientado para exercício, ele nunca deve ser desestimulado a fazer atividade física, ele deve ser reeducado esportivamente. Então, exercícios aeróbicos de baixo impacto, exercícios de alongamento, o professor Stedman já dizia, se você tem um joelho com artrose, o alongamento diminui a pressão dentro desse joelho, então vamos trabalhar com alongamento. Reforço de quadríceps, você melhora o momento adutor, equilibra esse momento adutor e abdutor desse paciente, tendo um quadríceps mais forte. Treino de propriocepção e uso de braces ou palmilhas, que é um recurso de órteses para mudar a distribuição de carga nesse joelho e vai aliviar conservadoramente esse paciente. Recomendação 2 seria o tratamento medicamentoso, uso de analgésicos e anti-inflamatórios naqueles pacientes que podem fazer isso, que têm um tubo gastrointestinal bom. Analgésicos, anti-inflamatórios, inibidores de COX-2 e tópicos naqueles que têm problema gastrointestinal e, eventualmente, o uso de corticosteroide intraarticular, porque isso leva, por algum tempo, a diminuição de sintomas e o uso bastante eventual, hoje é preconizado no máximo 2 a 3 infiltrações por ano nesse paciente. Recomendação 3 é aquilo que os americanos chamam de tratamento complementar, seria o uso dessas drogas que retardam a evolução da osteoartrose, todos nós conhecemos, está muito em moda isso, glicosamina, condroitina, diacerina e o extrato insaponificado do mamão e da soja, se não me engano, são tratamentos não recomendados pela Academia Americana em 2011, o não recomendado não implica em que não é para usar. Eu participei de uma mesa esse ano lá na academia, que tinham 7 cirurgiões de joelho e alguém perguntou como é que eles tratam conservadoramente as artroses em pacientes mais jovens. Todos usam, por algum tempo, as drogas que retardam a evolução, apesar de ser não recomendado.
Quando não é efetivo por esse algum tempo, eles passam por algum outro tipo de tratamento. Por outro lado, essas drogas hoje são recomendadas pela International Cartilage Society. A viscosuplementação, que é o uso do ácido hialurônico e os ilanos, ela é inconclusiva, ela foi inconclusiva em 2008, nos trabalhos publicados na Academia Americana. Esse ano já é uma coisa recomendada e ela é indicada pela Cartilage Society hoje em dia. A suplementação é uma terapia que nós já conhecemos, ela é aprovada hoje pela FDA e implica na aplicação intraarticular do ácido hialurônico e os seus derivados, visando restaurar a função do joelho. Como que ela funciona? Ela substitui aquele ácido hialurônico que no líquido sinovial ele vai perdendo as suas funções durante a artrose. Ele inibe mediadores inflamatórios, inibe a degradação de cartilagem, estimula a síntese de matriz condral e protege os nociceptores da membrana sinovial. Quais são os tipos que a gente tem hoje de viscosuplementação? Basicamente o ácido hialurônico e os ilanos. Existem algumas diferenças entre eles. O ácido hialurônico tem pequena permanência na articulação, peso molecular de 1,2 milhões, e a viscoelasticidade ela é em torno de, eu não estou enxergando daqui, ela é em torno de 15% do líquido sinovial. E os ilanos têm algumas características melhores que o ácido hialurônico. Quais as indicações, então? Seriam as artroses grau 2 e 3, ela é complementar no tratamento conservador da artrose, evita o uso de anti-inflamatórios por longos períodos, ela substitui em alguns casos o uso de corticoide, devolve condições de volta ao esporte moderado ou leve, e ela pode retardar a indicação de prótese unicompartimental ou de prótese total. As contraindicações são essas, é lógico, uma artrite cética, derrame articular, pacientes com estase venosa, pacientes grávidas abaixo de 18 anos e pacientes alérgicos à proteína de aves, porque no caso dos ilanos eles são derivados de proteínas de ave. Nós temos uma avaliação pessoal, nesse período de 4 anos nós acompanhamos 98 pacientes com 112 joelhos, 58 feminino e 40 masculino, média de idade 56, 37 pacientes vinham usando ou usavam eventualmente corticoide intraarticular e 38 desse total eram pacientes fisicamente ativos, se enquadravam naqueles casos de pacientes que praticavam algum tipo de esporte. Nós usamos normalmente 3 aplicações em intervalos de uma semana, entre elas. Hoje a gente tem o recurso de usar um desses medicamentos, que pode ser feito uma vez por ano, por semestre, é o Synvisco One. Os analgésicos só quando necessário, uso de anti-inflamatório a critério do paciente, e a gente mantém em todos eles fisioterapia, exercício físico e mudança de hábito esportivo. Nós acompanhamos esse grupo durante 2 anos e do total 34 pacientes ativos. Para a gente saber se o que a gente faz funciona ou não, eu fui procurar na literatura como se deve avaliar alguém que usa viscosuplementação. E nós encontramos 21.763 citações na web, encontramos 3 meta-análises entre 2004 e 2005 sobre o resultado disso, 53 trabalhos clínicos analisados e 19 trabalhos randomizados e multicêntricos. E eles usam todos esses parâmetros que estão à direita aí. A melhora da dor, melhora de mobilidade, tempo de início da melhora, tempo de duração do efeito, diminuição do uso de anti-inflamatórios. Então nós pegamos esse critério de avaliação e levamos para aqueles pacientes nossos para ver o que tinha acontecido com eles. Na nossa experiência, a melhora foi de 71% dos pacientes tiveram melhora de dor e mobilidade, e a volta à atividade esportiva que eles faziam num nível menor foi em torno de 60%, naqueles pacientes de 45 a 50 anos. Todos eles diminuíram o uso de anti-inflamatório, o resultado se perdeu com o tempo, e um tempo menor do que aquele que nós encontramos na literatura. 56% dos pacientes aceitou fazer outra aplicação, metade aceitou, metade não aceitou. 28% foi para a prótese total nos 2 anos que nós acompanhamos, 12% foram para a osteotomia e 18% se perderam, nós não conseguimos acompanhar. A gente pode concluir que a mudança de hábito de vida, perda ponderal e prática de exercícios físicos são essenciais no tratamento de osteoartrose secundária, tratamento conservador. Tratamento medicamentoso tradicional e as drogas de efeito, que retardam o efeito da doença, auxiliam a retardar a evolução. A viscosuplementação aumenta a vida útil para a prática de atividades físicas leves ou moderadas. Obrigado.